faziam 8 meses que estávamos juntos, tudo corria bem, até que eu acabei tendo a confirmação de uma dúvida terrível. Eu descobri que eu estava grávida e confirmei fazendo um teste no laboratório depois de fazer um desses testes de farmácia. Eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer e marquei um encontro com o Sérgio. Era sábado e ele disse que ia dar um jeito de ir. Quando eu contei, ele ficou louco. Ele não entendia porque eu não havia falado nada antes, mas eu não tinha certeza. Eu havia acabado de pegar o exame em mãos. Eu não queria preocupá-lo com falsos alertas. Ele perguntou o que eu ia fazer, mas eu não sabia. Para mim, o filho, nas condições que eu me encontrava, era uma tragédia. Ia atrapalhar toda a minha vida, sem contar no que as pessoas iam pensar. Ele me disse de um jeito frio e seco que eu deveria tirar. O Sérgio ficou tenso, parecia outra pessoa. Disse que eu deveria ter evitado, que não acreditava que eu, uma mulher experiente, tinha caído nesse erro tão primário. Para ele, só havia uma alternativa: tirar aquela criança. Uma semana se passou e a gente se via quase todos os dias, mas parecia que aquele amor de antes não existia mais. Ele esperou a minha hora de ir embora do trabalho e veio até minha sala, dizendo que queria colocar um ponto final na nossa relação, pois ele não ia se responsabilizar por aquele filho que eu esperava. Uma semana depois, eu decidi tomar coragem e ligar para o Sérgio. Eu queria falar com ele, ouvir a voz dele. Não dava mais para viver assim. Ele me evitava e eu, de repente, eu não o via mais pela empresa. Ele desceu até minha sala e acabei abrindo meu coração. Falei que eu estava muito mal, que eu não podia viver sem ele. E eu estava disposta a tudo. Ele podia me humilhar, podia fazer comigo o que bem entendesse. Eu queria que ele ficasse comigo. O Sérgio ouviu tudo pacientemente e disse que também me amava. Que nesses dias que nos separamos, ele pensou muito no nosso relacionamento e viu que eu era a mulher da vida dele. Só que a gente tinha que pensar no nosso amor e ele voltaria para mim, só que com uma condição. Eu teria que interromper aquela gravidez, porque ele não queria ter um filho. Ele dizia que sentia muito que as coisas fossem assim, mas que era preciso ser racional. A decisão era minha. Se eu queria continuar com ele, eu tinha que fazer a minha parte. E foi assim que eu decidi que eu não teria aquele filho. Isso era totalmente contra os meus princípios, mas eu não podia destruir o meu relacionamento com o Sérgio. Eu não podia desprezar a única chance de ser feliz que eu tive na vida. Eu procurei me inteirar do assunto e descobri um monte de coisas. Me recomendaram que eu tomasse uns remédios, me alertaram que seria perigoso e que eu passaria muito mal, até que o bebê não iria resistir. Junto com isso, eu ainda tomei alguns chás. Enfim, eu fiz um coquetel e juntei tudo que eu pudesse para interromper a minha gravidez. Na hora eu nem pensava nas consequências. Eu estava tão enlouquecida por aquele amor que achei que tudo valeria a pena. Quando eu acordei, 3 dias depois, eu estava sem a menor noção do que havia acontecido. Um médico apareceu e me explicou que eu estive entre a vida e a morte. Eu perdi muito sangue e tive que fazer várias transfusões. Diz que durante a cirurgia descobriram que eu estava grávida e que o bebê não tinha resistido. Eu fingi que não sabia de nada e notei que eu estava cheia de cortes, cheia de tubos. E ele disse que eu teria que ficar ali por algum tempo, até me recompor. O médico não era bobo. Ele me olhava com uma cara de quem sabia que eu havia provocado tudo aquilo. Mas pelo menos ele foi discreto. Eu tirei férias no trabalho e havia dito para o meu pai, dias antes de tudo aquilo começar, que eu estava saindo de viagem e ia ficar fora por alguns dias. Então ele não estava preocupado comigo. Mas por outro lado, eu não pude contar com o apoio de ninguém. Não contei nem para o Sérgio que eu estava no hospital. O que ele poderia fazer? Eu não via a hora daquilo tudo acabar e eu poder voltar para minha casa. Era só o que eu pensava. Hoje se passaram 3 meses desde que tudo aconteceu. E eu continuo com o Sérgio, mas eu não sei se ainda gosto dele. Com o tempo eu percebi que corri um risco terrível, sem contar o arrependimento que eu sinto quando eu penso em tudo que eu fiz. Eu sei que isso é um crime, é um atentado contra a vida. E eu me sinto muito mal, pois eu vejo que meu relacionamento não é garantia de nada. Afinal,
Eu continuo sendo a outra. E o Sérgio continua lá, casado com a esposa e com seus filhinhos, levando uma vidinha de família. Eu não sei o que fazer para me desvencilhar de tudo isso. Será que a culpa vai me perseguir pelo resto da minha vida? Eu lutei tanto por um amor e descobri que, infelizmente, ele não valia a pena. Será que um dia alguém vai me amar de verdade?